que estejam todos bem. Amém. A semana foi boa, graças a Deus. O sol tá aí. Para quem estava um pouco preocupado, né? Somente chuva. Semana passada tivemos os nossos feriados. E todo mundo estava preocupado com a questão da se vinha o verão, não ia, se ia chegar, não vai. E agora eu já vejo pessoas falando que está muito quente. Né? Que é o normal da gente, né? A gente não está muito contente. Muitas das vezes a gente não fica contente com quase nada, né? Infelizmente. Mas estamos aqui para honrar o nome dele. Aquele que deu a vida por nós. Aquele que nos mostrou o amor. Aquele que nos ensinou como devemos amar os nossos próximos. E também aqueles a quem a gente considera inimigos. Que a gente deve amar os nossos inimigos. Que essa é uma batalha diariamente que a gente tem que passar. É demonstrar o amor por aqueles que nós achamos que não merecem. Mas que Deus nos deu um mandamento. Amar. Esse é o maior mandamento que a gente tem. O amor. Glória a Deus, meus irmãos. Peço a vocês agora para que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, conforme escreveu Lucas, capítulo 2. Estaremos lendo todo o capítulo. Amém? Glória a Deus. Vou me afastar um pouco, assim vocês podem seguir aí na tela. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são galileus todos esses que aí estão falando? Como então os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias de Deus, e derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou,
livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Cristo. Pai, levantamos novamente o clamor de oração, Senhor. Pai, lhe peço, meu Pai, que ministre nossos corações, meu Pai. Que o Espírito Santo esteja presente, meu Pai. Que tire, meu Pai, toda distração, meu Pai. Tudo que nos vem distrair de Sua palavra, Senhor. Que possamos receber ela, meu Pai, de ouvidos abertos, atentos, meu Pai, com coração de carne, meu Pai, e não com coração de pedra, meu Pai. Pois sabemos que o Senhor tudo pode, meu Pai. Através de Ti tudo é possível, Senhor. Estamos aqui todos nós reunidos, meu Pai, como irmãos em Cristo, servos do Altíssimo, meu Pai, para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, meu Pai. Pois somente o Senhor é digno de toda honra e toda adoração e toda exaltação. Louvado seja o Seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje, como a gente leu, como vocês sabem, hoje é domingo de Pentecostes, comemoração Pentecostes, né? O que significa Pentecostes? Pentecostes significa exatamente 50. 50 significa que logo após a Páscoa contavam-se 7 semanas, 50 dias. E no Antigo Testamento isso era um momento que eles entregavam ao Senhor a colheita do trigo, a colheita das premissas deles ali do trigo, do alimento. Eles entregavam ao templo aquilo para o Senhor depois de 50 dias pós-Páscoa. Então, isso que está acontecendo aqui hoje é algo maravilhoso para nossos dias. Pois lá no livro de Levítico vai
falar exatamente sobre isso, no capítulo 23, versículo 15, que assim diz: Contareis para vós outros desde o dia seguinte ao sábado, 7 semanas inteiras. Isso significa depois da Páscoa, né? A Páscoa era ali uma festa, o Pentecoste era uma festa judaica que era celebrada logo após a Páscoa. E isso é interessante para a gente entender a ligação aqui, que ali eles tinham os primeiros alimentos, a primeira colheita do trigo, eles iam entregar ao templo. Por isso que o texto diz que ali estavam homens de toda parte, de toda a região, como a gente vê, região da Frígia, da Panfilha, do Egito, de Cirene, né? Os judeus que ali viviam na diáspora de Jerusalém, e eles todos vinham para Jerusalém para vir ao templo, para entregar, sacrificar ali para o Senhor, o Deus deles, nosso Deus, entregar tudo a Ele. E ali nesse exato momento é onde algo sobrenatural para os nossos dias, sobrenatural para aqueles dias acontece. Mas Jesus tinha avisado a eles antes de ser levado aos céus. Jesus caminhou com eles depois da ressurreição 40 dias. 40 dias esteve ensinando eles ainda, aparecendo para eles, ainda antes de subir aos céus. A gente vê isso no livro de João. Deixa eu ver exatamente onde. Livro de João, capítulo 20. Eu vou ler do capítulo 20, do versículo 19. Assim diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Isso aqui é muito interessante para a gente entender por que eles estavam com medo. Porque Jesus tinha sido crucificado. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam trancados dentro de casa, com medo. Do que será de nós agora que o nosso Senhor partiu? O que faremos agora que o nosso Senhor não está mais conosco? Estavam todos os discípulos ali, trancados dentro de casa, pensando e conversando. E agora? E agora? E agora? E nesse exato momento, em sequência do texto, diz: Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Uma casa trancada, com medo, é onde Jesus aparece aos discípulos, dizendo que a paz, é sobre essa paz, a paz de Cristo, esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, são retidos. Aqui a gente vê que alguns que estavam ali reunidos, os discípulos, receberam o Espírito Santo de Deus antes desse grande dia de Pentecoste. Os discípulos que ali estavam reunidos receberam, e somente um que a gente vê que não estava, dois, digamos assim, é Judas, porque Judas já havia morrido, e também Tomé. Tomé não recebeu o Espírito Santo com eles na casa, pois Tomé não estava. E logo em sequência, que eu não vou ler, mas se vocês quiserem ver em casa depois, é do versículo 24 ao 29, é onde Tomé vai vir e vai tocar, que ali tem a verdadeira fase, tem que ver, Tomé tem que tocar para crer. Mas ele não foi um que não recebeu. Mas aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, conforme escreveu Lucas, é onde a gente tem o nascimento da igreja. É onde a igreja nasce. E isso é interessante, pois no final do livro de João, Jesus, quando foi levado aos céus, ele disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Permanecerem em Jerusalém. E todos estavam ali, permaneceram ali em Jerusalém. Isso é muito importante, porque no primeiro capítulo de Atos, Jesus vai explicar a eles antes de se levar aos céus, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai,
a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Então, ali é onde Jesus vai se retirar e eles vão permanecer ali em Jerusalém. Eles permanecem ali. E isso é maravilhoso para nós. E ali depois tem o sorteio deles também, que vai dizer que eles conversam entre eles, faz um concílio entre os apóstolos para escolher quem vai ficar no lugar de Judas. E ali a gente vê que o escolhido foi Matias. A gente não tem muito sobre o Matias, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele foi escolhido ali através dos apóstolos. Fizeram um sorteio, oraram pedindo a Deus, mas depois fizeram um sorteio e Matias foi o escolhido para ficar no lugar de Judas. Mas aqui no capítulo 2 é onde tudo acontece. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Jesus prometeu a eles, é onde a gente vai ver sendo realizado. Eles estavam ali todos reunidos. Assim o texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar onde Jesus tinha mandado eles ficarem. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E a gente vê em sequência que diz que apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui é algo muito interessante, meus irmãos, pois a gente tem algo nos dias de hoje, a gente fala que aqui, muitos dizem que aqui é o dom de línguas, e não, aqui não é o dom de línguas, aqui eles estão profetizando das outras nações, para que as nações saibam quem é Jesus, quem é, o que está acontecendo entre eles, para que eles entendam que ali Deus está fazendo eles orar, eles falarem na língua que eles nunca sabiam, eles não tinham como saber. E isso é o que a gente vê, que as pessoas falam depois, que eles ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Eles se perguntavam, o que está acontecendo aqui? O que está havendo? Porque essa pessoa são galileus, eles não tem como falar a nossa língua materna, como eles estão falando a nossa língua materna? E ali a gente vê que tem algo muito grande de regiões de onde essas pessoas vinham, de países diferentes, que estavam todos ali reunidos, pois o dia era o dia de Pentecostes, o dia da colheita, digamos assim, das semanas ali. E todos começaram a profetizar na língua deles, na língua que eles pudessem ouvir e entender. Eles ficaram admirados com isso, atônitos, e perguntavam uns aos outros, o que está acontecendo? O que será que isso quer dizer? E a gente vê que isso é muito interessante, pois se acontecesse isso nos nossos dias, será que a gente ia ficar perplexo falando, Deus está presente, o Espírito Santo está em casa, o Espírito Santo está aqui? Ou a gente falaria como outro grupo que estavam ali reunidos também? Que os outros, porém, zombavam e diziam, estão bêbados. Qual dos grupos a gente se encaixaria, meus irmãos? Qual desses grupos nós faríamos parte? Qual desses dois grupos a gente precisa estar? Em qual grupo temos buscado ficar e permanecer? É no grupo daquelas pessoas que entenderam o Evangelho, buscam diariamente o pão diário, na palavra, na oração, no momento íntimo com Deus? Nós somos do grupo que banalizamos aquilo que é de Deus, que não ligamos mais para aquilo que é de Deus, que Deus tem conosco. Qual dos dois grupos a gente se encaixaria? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou entrar para que a gente entenda por que aqui não é o dom de línguas, porque aqui eles estão entendendo na sua língua materna, o que eles estão falando, eles estão sendo compreendidos. E a gente vê que o dom de línguas, ele existe, meus irmãos. Eu peço a vocês que busquem os dons, busquem com zelo, peçam para Deus, que lhe darão um dom. A gente vê em 1 Coríntios capítulo 12, que ali vai explicar, Paulo está explicando à igreja sobre os dons. Paulo vai dizer que ali os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E depois no versículo 8, vai dizer, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um é dado variedades de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Depois já no capítulo 13 ele vai falar sobre os dons
mas se não tiver amor, de nada adianta. É aquilo, se Deus te deu um dom, mas você não cuida, você não tem zelo por ele, ou você cresce a soberba no seu coração, de nada adianta. É um dom em vão. Deus derramou o dom em nós que estamos aqui, todos nós temos um dom, a capacidade, Deus deu o dom para nós, essa capacidade, mas a gente tem que ter o amor, acima de tudo, pois o amor foi pregado na cruz. Não existe amor maior que esse, um amor que se entregou por cada um de nós aqui. Mas muitas pessoas quando recebem um dom, começam a engrandecer, começam a querer colocar isso como algo que tem que ser assim, porque se não for assim, não dá. Se você não fizer, se não tiver esse dom, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Colocam limites em todo mundo. E Paulo explicou isso para nós através do Espírito Santo, dizendo que nem todos orarão em línguas, mas muitos de nós temos que buscar os dons. Alguns serão entregues os dons de línguas e a outros não. Alguns serão entregues o dom de profetizar, a outros não. Alguns serão entregues o dom de conhecimento, a outros não. Mas todos nós devemos buscar os dons com zelo, com amor, porque ele vai dizer no final ali do capítulo 12, do versículo 27, ele vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm os dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aqui uma igreja que tem os dons, que é avivada nos dons, é maravilhosa. É isso que temos que buscar, os dons de Deus para a nossa vida. Porque eu acredito que os dons que Deus entrega sempre vai ser para a igreja, para fortalecer a igreja, para fortalecer a unidade, a comunidade dos irmãos. Que a gente tem que ouvir mais sobre Deus, buscar mais sobre Deus. Os dons estão aí disponíveis. E a gente deve buscar os dons. Eles não cessaram, meus irmãos. Os dons não cessaram. Então busquemos os dons. E é muito interessante a gente entender um pouco sobre essa situação dos dons. Porque em muitas denominações, o que mais se prega é sobre dons. Você tem que ter dom, você tem que ter dom, você tem que buscar os dons, você tem que ter o dom. Mas o que eu mais peço a vocês que estão aqui, vocês têm que ter o amor de Cristo. Vocês têm que buscar o amor, a compreensão desse amor de Cristo. Pois sem esse amor a gente de nada adianta, de nada faremos, nada acontecerá. Se não houvermos esse amor de Cristo. E depois, para finalizar essa questão dos dons, em 1 Coríntios 14, ali Paulo vai incentivar a nós buscar com zelo. E principalmente o de profetizar. E o profetizar, meus irmãos, é profetizar o quê? O que Paulo está tentando dizer aqui para nós? É profetizar a palavra de Deus. É isso que a gente tem que buscar. O dom de profetizar. Porque lá em 1 Coríntios 14, versículo 1, ele vai dizer: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Isso é sobre esse dom que a gente tem que buscar, o de profetizar. E a gente profetiza através da palavra de Deus. A gente não profetiza através do que achamos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu entendo assim, eu entendo assado. Mas não, é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Como nos comportamos? Ouvindo e entendendo a palavra de Deus. Estamos seguindo o caminho?
ou não. Então é sobre esse dom de profetizar. Profetizar é para que a gente entenda, a gente seja exortado, aconselhado, que a gente seja recebido e que nossos olhos venham a ver que a gente está caminhando talvez para um lugar que tem espinho, há espinho e vai nos machucar. E o que Deus quer para nós é que a gente entenda esse amor e que a gente permaneça em unidade, em comunhão com os irmãos. Pois a igreja nasceu assim, em comunhão. Como a gente vê como nasceu, como estavam os irmãos ali. Quando eles estiveram ali, eles estavam reunidos em oração em casa. A maioria das coisas que acontecem conosco, irmãos, a maioria dos milagres que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, é exatamente assim. Quando a gente está reunido, quando a gente está prostrado em oração. Quando a gente precisa de um milagre, a gente está ali pedindo o milagre, clamando por um milagre. É onde Deus nos ouve. E assim eles estavam ali. Eles estavam todos reunidos em oração. Nós estamos orando, meus irmãos. Temos orado. Estamos buscando. Ou a gente está vivendo um dia após o outro. A gente tem que orar mais. Eu sempre digo para os irmãos que a gente tem, eu me ponho como principal. Estou orando pouco, tenho orado pouco, tenho que orar mais, tenho que buscar mais. Pois quando a gente vê o nascimento aqui da igreja, em Atos capítulo 1, do versículo 13 ali, a gente vê como eles estavam. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E depois no versículo 4 a gente vai ver o que eles estavam fazendo reunidos. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E a gente vê que a gente costuma dizer que Pedro é o líder do grupo, né? A gente diz que a gente, quando lê, a gente fala, o líder deles ali, dos apóstolos, é Pedro. Pedro tomava a frente. É por isso, porque Pedro sempre tomava a frente. Eles estavam ali orando, mas Pedro tomou. E Pedro começa a dizer, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E disse, irmãos, era necessário que cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Então Pedro tomava a frente, em sequência como a gente leu e viu, onde as pessoas estavam ali, eles estavam profetizando em línguas, em idiomas para as pessoas, eles estavam ali profetizando, falando. Alguns olhavam e falavam, o que será que é isso? Está havendo um movimento, tem algo acontecendo aqui, Deus está fazendo algo. Porque o que eles estavam vendo ali era algo de Deus, não tinha como não ser. Eles eram galileus, a maioria deles eram galileus. E como que a gente ouve eles falarem, entendemos na nossa língua materna. Mas da mesma forma que tinha essas pessoas que estavam ali tementes, temerosas, tinha também outro grupo que estavam achando que eles estavam bêbados. E quando eles dizem isso, zombando, rindo, estão bêbados, é onde a gente vê Pedro. Atos 2, versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Isso é muito interessante, que Pedro faz essa analogia. Pedro vai falar para eles, presta atenção no que eu vou dizer. Isso que vocês estão vendo, eles não estão bêbados, porque são apenas 9 horas da manhã. E depois, lá em sequência, ele já traz o Antigo Testamento. O que foi predito por meio do profeta Joel. E essa profecia de Joel é muito interessante,
Porque ali no versículo 19 diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso já é na volta de Cristo, que Joel profetizou ali. Esse dia chegará, meus irmãos. Temos que estar firmes na palavra, firmes em Cristo, pois esse dia chegará, meus irmãos. É o dia que seremos arrebatados com Cristo. Os anjos nos buscarão com Cristo. A gente reinará com Cristo. Não sei como será. Sei que nosso corpo será glorificado. Como é um mistério. Mas será. Espero que todos nós que estamos aqui estaremos com Ele também. Viveremos na glória com Cristo. Reinaremos com Ele. Viveremos com Ele. Onde não haverá tristeza, não haverá dores, não haverá angústias. Tudo se passará. E eu acredito que somente haverá alegria. Pois era assim no início, como a gente lê em Gênesis, o início da criação. Os animais vivendo em comunhão conosco, os humanos. Adão tranquilo, andando com Deus, falando com Deus. Não tinha preocupação nenhuma. Não conhecia o bem e o mal. É essa a esperança para nós quando Cristo voltar. É o que nos espera, meus irmãos. Permanecemos fortes. Isso é interessante porque Pedro, como a gente vê Pedro no dia da crucificação de Cristo, quando Pedro é levado à sinagoga, ali por Caifás, que é o sumo sacerdote na época, ele está ali perante o sinédrio ali deles, estão julgando, Pedro está ali fora. Pedro, aquele mesmo Pedro que tinha dito que não abandonaria. E Jesus diz a ele que ele abandonaria antes que o galo cante. Você vai me abandonar. Pedro falou: não, eu não. Os outros eu não sei, mas eu não. Quando as pessoas estão ali do lado da fogueira, Jesus está sendo lá julgado, eles olham para Pedro e falam: você se parece com ele. Você é um dos discípulos. Pedro diz: eu não, nem sei quem é, nunca vi. Aí vem outra pessoa mais adiante, olha também para Pedro e fala: você é um deles. Você é um deles. E Pedro diz: não, só não. Os caras não só não. Em sequência, mais uma vez, as pessoas olham para Pedro e diz: você é um deles. E ali Pedro diz: não sou, não conheço, não sei quem é. E o galo canta. E Pedro se lembra das palavras que ele tinha dito a Jesus. E ali Pedro sai desesperado e volta a fazer o que fazia antes. Mas aqui, nesse início da igreja, a gente vê um Pedro diferente. Não é mais um Pedro medroso, não é mais um Pedro agressivo, cortador de orelhas. É um Pedro mais calmo. É um Pedro que se levanta no meio dos discípulos e dá força a eles, dizendo: era para ter acontecido isso, como foi predito através de Davi. Tinha que ser assim. E aqui novamente, quando o povo está ali zombando, falando que estão bêbados, Pedro se levanta novamente e chama a atenção de todos eles, dizendo, profetizando, que o que eles estão vendo é um milagre de Deus. E é muito interessante a gente entender essa analogia entre esses dois termos ali que acontece através do Espírito Santo. Algo que eu estive lendo, estudando para trazer essa palavra para a igreja, é de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona via Pentecoste, via como uma reversão espiritual de Babel, a Torre de Babel. Que quando eles estavam construindo aquela torre para alcançar os céus, ali Deus manda um anjo para fazer uma divisão ali neles, através de línguas, onde nenhum mais se entendia, onde começaram a falar numa língua, outro na outra, ninguém mais se entendia, então acabou a construção. E aqui em Atos, a gente vê novamente
isso acontecer. Mas aqui serve diferente de dividir. Aqui é para unir. Unir os povos em Cristo. É uma união através do Espírito Santo para nos unir como irmãos em Cristo. Isso é muito interessante. No livro de Jeremias, capítulo 31, no versículo 33, ele vai dizer ali: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. É o que está acontecendo aqui quando o Espírito Santo desce sobre eles. Eles estão recebendo o Espírito Santo de Deus e profetizando o Espírito Santo para todos, profetizando palavras ali para eles, profetizando sobre Deus, sobre a grandeza do nosso Senhor e Salvador. Alguns ficaram perplexos, pois entre eles haviam homens judeus, homens piedosos, estavam ali ouvindo a palavra. E isso também é interessante a gente entender sobre isso de Pentecostes, porque muitos estudiosos judeus e cristãos associam o Pentecostes também à lei no Sinai, a lei através de Moisés, a lei que foi entregue através de Moisés. A tradição entendia que cerca de 50 dias após o êxodo, Deus entregou sua lei a Moisés. Então existe um paralelo poderoso, porque ali no Sinai, após 50 dias, Moisés sobe ao Monte Sinai e ali ele desce com as leis escritas, o mandamento, as tábuas de pedra. E depois em Atos 2 a gente vê que Deus escreve sua lei, mas sua lei na onde? Nos corações, onde a gente recebe o Espírito Santo, nossos corações. E é isso que o profeta Jeremias profetizou para os nossos tempos. E depois, em sequência, Atos capítulo 2, versículo 22, israelitas, escuta o que vou dizer: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A estes entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. E aqui vem algo bárbaro para eles ouvirem, algo que talvez nos nossos dias a gente não resistiria. A gente falaria: que isso? Está me julgando? Eu? Não. Quem é você? Capaz? De jeito nenhum. E aqui Pedro volta para eles e dizem: vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Pois a gente sabe, como vocês sabem, a história da crucificação de Roma, como era feita a crucificação de Roma ali com os 2 ladrões que foi crucificado com Cristo. Aquela era a pior morte, aquela era a morte de homens horrendos, homens terríveis. Talvez no nosso dia a gente poderia dizer que aquelas mortes de pessoas que estavam ali sendo mortas eram pedófilos, assassinos, sanguinários. Era a morte que Cristo foi crucificado. Por isso as Escrituras dizem que ele se fez maldito por nós. Ele não se fez bendito, meus irmãos, ele se fez maldito. É uma morte horrenda naquela época. Roma crucificava homens terríveis, homens que nós olhamos e dizemos: merece a morte. É a morte que Cristo morreu por nós. E aqui Pedro volta a palavra a eles e diz a eles: vocês que estão aqui, o mataram, crucificando por meio de homens maus. Como vocês sabem a história do ladrão na cruz, os 2 zombavam de Cristo, os 2 estavam zombando junto com os fariseus. Mas de repente, por um breve momento, um é tocado ao olhar para Cristo. E ele se arrepende ali naquele momento. Olha para Cristo e diz: lembre-se de mim quando entrar no seu reino. O reino, meus irmãos, aquele que a gente fala que irá conhecer, o paraíso de Deus, que muitos que morrem conhecem, e nós iremos conhecer, foi a primeira pessoa a pisar no paraíso, foi um ladrão arrependido. Foi inaugurado o paraíso com um ladrão arrependido. No lugar mais baixo da humanidade, na perversidade, no lugar onde as pessoas eram crucificadas, no lugar onde não havia mais o que fazer, não havia saída. Eles sabiam o destino deles, eles sabiam que eles deveriam morrer, eles sabiam que mereciam morrer, pois fizeram coisas horríveis, tremendas, coisas horripilantes. Era o baixo nível da humanidade. Era aquelas pessoas que a gente via nos Estados Unidos alguns tempos atrás, pessoas que eram eletrocutadas na cadeira, na morte, pessoas que morriam ali porque pecaram, fizeram coisas horríveis, mataram, serial killer e tudo mais, mataram crianças, degolaram crianças, estruparam crianças.
É essa pessoa que está sendo crucificada. E a gente, ao olhar essas pessoas sendo crucificadas, a gente fala, merece, tem que morrer mesmo, olha o que fez, olha o que aconteceu. Mas Deus nos ama tanto, de uma maneira, que Jesus vai nesse lugar onde a humanidade olha e fala, merece, Jesus se põe como maldito. E Jesus alcança o inalcançável. Um lugar onde todos nós olhamos e falamos, não tem como, vai para o inferno, vai ter que ir mesmo, tem que pagar. E ele, ao olhar para Cristo, ele se arrepende. E Cristo diz o que a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma salvação, tem um amor maior que esse, meus irmãos. Existe esse amor entre nós. Conseguimos ter esse amor de Cristo. Conseguimos olhar para uma pessoa que está na rua, que está aqui na Suíça, em Lausanne, vivendo descaradamente no pecado, abraçando o pecado, e conseguimos olhar para ela e dizer, ainda há saída, ainda há esperança, tem uma pessoa que pode lhe salvar. É isso que temos que nos lembrar, meus irmãos. É a pessoa a qual nos salvou, é a pessoa a qual nos buscou. A gente talvez não chegou nesse nível, não fomos tão cruéis assim, não fizemos isso nas mãos, mas enquanto aos nossos pensamentos, quantas coisas horripilantes já pensamos, quantas coisas horripilantes já passou pela nossa mente, e Deus mesmo assim nos ama. Deus nos dá mais um dia de vida, Deus nos abençoa com o fôlego da vida, Deus faz milagre entre nós, Deus nos mostra o milagre, Deus se faz presente, Deus escuta as nossas orações, Deus nos capacita diariamente para irmos atrás do pão, que é a sua palavra, para alimentarmos da sua palavra, para estarmos na sua presença. E muitas das vezes não queremos, ou talvez esquecemos desse amor. Mas aqui Pedro está falando para eles, vocês o mataram, vocês o pregaram entre homens maus. Em sequência, ele vai novamente dizer que Davi tinha profetizado. Isso é muito, muito bom, que Pedro está exortando eles. E depois, no versículo 29 até o 33, novamente, ele vai dizer que permitir claramente a respeito dos patriarcas, ele morreu e foi sepultado. Ele está dizendo Davi, ao qual vocês tanto dizem, ao qual vocês trazem palavras sobre Davi, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está aí, permanece aí. Mas Cristo não, Cristo ressuscitou, Cristo vive, Cristo foi exaltado, está à direita de Deus. E é sobre isso que ele está dizendo. E depois ele vai profetizar algo muito interessante, para que as pessoas que estão ali entendam, no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E depois ele finaliza, portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí a gente pensa, duras palavras, todos ali ouvindo, vendo, e Pedro bradando, vocês o mataram, pois saibam que esse que vocês mataram foi predito através de Davi, através do profeta Joel, era dele que eles diziam, era sobre ele que falavam. Isso que está acontecendo aqui hoje foi profetizado através desses profetas, a qual vocês seguem, a qual vocês falam, e hoje está acontecendo aquilo que foi predito lá atrás. Mas esse homem que estava sendo profetizado é ele, Cristo. Vocês o mataram, vocês crucificaram. E quando eles ouvem essas palavras, eles dizem no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Eles não chegaram, eles entenderam. Por que eles entenderam, meus irmãos? Por mais que a palavra é dura de se ouvir,
é difícil, é com amor. É amor pelas almas, é amor pelas pessoas. Tem um pastor, eu gosto muito de ouvir as ministrações dele, que é um assembleano, ele chama Jonathan Carlos. Ele diz um dito muito legal: vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. É isso que Pedro está fazendo? Está doendo? Tá, mas vai dar cura. Está sentindo dor? Tô, mas Deus vai curar, Deus vai tratar, o Espírito Santo vai curar. Porque quando eles ouvem, eles ficam muito comovidos e perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Qual a solução agora? O que vocês nos aconselham? E Pedro respondeu: arrependam-se. Essa é a palavra para os nossos dias eternamente até a volta de Cristo. Nos arrependemos diariamente. Nos arrependemos aos pés de Cristo. Tem umas frases que eu deixei aqui para a gente estar lendo de alguns teólogos. Agostinho de Hipona via nesse sermão de Pedro o modelo da verdadeira pregação. Cristo no centro e o coração humano sendo confrontado. Charles Spurgeon dizia: Pedro não tentou entreter a multidão, ele feriu suas consciências com a verdade. John MacArthur, que morreu recentemente, ele enfatiza que a pregação apostólica era profundamente bíblica e centrada no arrependimento, não em agradar ouvintes. Jonathan Edwards afirmava que o verdadeiro mover de Deus produz convicção de pecado antes da alegria da salvação. E Martinho Lutero dizia que toda vida cristã deve ser uma vida de arrependimento contínuo. Todos nós pensamos assim. Eu penso assim. A minha vida é uma vida de arrependimento contínuo, diário. É uma vida de buscar Deus diariamente, se prostrar nos pés dele e clamar por misericórdia dia a dia, até que ele venha. Pois assim temos que profetizar, até que Jesus venha, e que ele venha rápido, que ele venha logo para nos buscar. Mas é até que ele venha. E Pedro aqui, ele não tenta entreter as pessoas que estão ali reunidas. E a gente vai ver no texto mais adiante que eram quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Era uma multidão que estavam ali presenciando esse milagre que vinha do céu. E o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. É o que Jesus tinha dito a eles: eu me retirarei, mas virá o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que mostra a nós que somos homens pecadores, onde devemos rever nossa vida, o que devemos fazer, que nos arrependamos. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas das vezes eu digo às pessoas: a gente tenta fazer com a força do braço, a gente tenta ir até onde a gente consegue, mas chega um momento que a gente tem que entregar na mão de Deus. Chega um momento que é só o Espírito Santo, é só Ele. Nós não temos mais forças, e Deus diz que é para deixar tudo na mão dEle. É para deixar na mão de Deus. É Ele que mostra, que nos revela, que nos constrange, que mostra exatamente onde devemos mudar. É o Espírito Santo de Deus. E aqui Pedro está dizendo a eles: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo, meus irmãos? Em Gálatas 5, versículo 22, eu acho que é Gálatas 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito. Obrigado, Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Algo que a gente tem que estar revendo e vendo se a gente tem o fruto do Espírito, o dom do Espírito Santo. A gente lê Gálatas 5, versículo 22 e 23. Eu passei muito tempo durante a minha conversão
conversando com a minha esposa sobre esse versículo. A gente ia ler, reler, reler. Eu falava, isso eu tenho. Aí chegava no lugar e falava, não. E aí foi onde Cristo, o Espírito Santo, foi me constrangendo. E eu fui vendo, fui me consertando. Porque é o fruto, não é os frutos. É o fruto do Espírito. E eu não tinha esse fruto na minha conversão. Mas eu fui buscando com zelo, pedindo ao Senhor que Ele me capacitasse. E uma oração que eu falo isso para todos hoje em dia. Hoje em dia eu falo como experiência da minha conversão. Cuidado com as orações, meus irmãos. Deus ouve. Quando eu pedia mansidão, Ele só me mandou gente difícil. Só me mandou gente para tirar eu do espírito ali. E eu no início eu não entendia. Eu falava, Senhor, estou pedindo mansidão. E essas coisas estão acontecendo na minha vida. O que está acontecendo? Só vem pessoas tribuladas, pessoas que me xingam do nada. E aí eu fui entendendo com o tempo. Olha, eu estou pedindo mansidão. E como que a gente aperfeiçoa a nossa mansidão? Tendo pessoas difíceis. Para a gente ver, para eles verem através de nós que nós estamos sendo mansos. É tudo isso. Então, Deus nos capacita para ter o fruto do Espírito. Isso, a palavra diz, contra essas coisas não há lei. Contra isso não há lei. E quando a gente alcança esse dom do Espírito Santo, tudo fica mais leve. Tudo fica melhor. A gente entende melhor. A gente busca mais. E talvez alguns dias que a gente não busque, que a gente fique sem buscar, a gente sente falta da palavra, sente falta de Jesus. Mas eu, durante muito tempo da minha conversão, eu fiquei revendo e lendo esse versículo e falava, falta isso. E parecia uma eternidade, alcançar a mansidão. Pois depois a gente vê que tem um domínio próprio, mas sem mansidão a gente não tem domínio. Sem amor não temos domínio. Sem dignidade, dignidade, a gente não consegue ter. Então tudo parte do princípio. E o princípio é amor. É o princípio de nós cristãos. O princípio da nossa vida em Cristo é o amor. Pois quem ama tem mansidão. Quem ama tem domínio. Pois quem ama perdoa. Quem ama não sente remorso. Quem ama libera tudo. Entrega tudo. Isso foi algo que eu tive que buscar durante muito tempo. E aqui Pedro está dizendo a eles, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro caminho para todos nós, meus irmãos. Arrependam, a gente arrepende do que vivemos, do que fizemos. Em sequência a gente vê que eles foram batizados. É o que Pedro diz, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Depois continua Pedro, no versículo 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ele nos chamou, meus irmãos. Entre o povo escolhido, que eram os judeus, Ele sempre diz que tinha outras nações. Ele sempre diz que a gente estava espalhado como ovelhas desgarradas, mas que nos ajuntaria. Ele mandou o Paulo pregar aos gentios, que eram nós. E quando ouvimos a sua palavra, a gente se arrependeu, se batizou e começou a nossa caminhada com Ele. E Ele tem nos capacitado dia a dia, diariamente, todos os dias, tem nos aperfeiçoado cada dia mais na sua presença, na perseverança do seu santo nome. E aqui a gente vê que Pedro exortou-os dizendo, salve-se dessa geração perversa. É a geração a qual também fazemos parte hoje em dia. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, meus irmãos. Isso aqui é grandioso, maravilhoso para os nossos dias. 3.000 pessoas entregaram a vida a Cristo através da pregação de Pedro. A sua primeira pregação com o Espírito Santo de Deus.
Sua primeira pregação como talvez o líder, ali que se ergueu entre todos os apóstolos. Quando a gente viu no livro de João, no finalzinho, todos eles estavam reunidos dentro de uma casa. Cristo tinha sido crucificado. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam por onde ir. E Cristo se põe no meio deles, eles ali com medo, e Jesus diz: a paz esteja com vocês. Tirem essa amargura, tirem esse medo, esquecem isso que vocês estão sentindo. Recebam o Espírito Santo. E aqui Pedro, com o Espírito Santo, ele se levanta e clama, brada para todos ali ouvirem. E a gente vai ver como que eles viviam, como que era esse nascimento da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vivia harmonia e unidade. Ninguém era mais que ninguém. Todos eram iguais. Todos, o destino de todos era o mesmo. A direção era a mesma. Não existia soberba, orgulho entre eles. Nada disso, eles queriam salvar almas. Queriam resgatar almas. Infelizmente, meus irmãos, nos nossos dias, nos dias atuais, isso tem se perdido. A gente vê notícias que nos entristecem o coração. Então eu peço a vocês, todos que estão aqui presentes, os que estão aqui, pois Deus trabalha assim. Deus não precisou de 1 milhão de pessoas para fazer o que fez. Precisou de 12. Deus chamou 12 para mudar o mundo. E o mundo ao qual conhecemos, que a gente diz 2000 anos atrás. Por que 2000 anos atrás? Porque é depois de Cristo. Porque antes é antes de Cristo. Então 2000 anos atrás, Deus começou no pouco para alcançar o muito. Deus é assim. Jesus aperfeiçoou os 12, pregou aos 12, ensinou os 12. Um se desviou, um não tinha o coração entregue. E é aquilo que a gente vê, o coração no dinheiro. É o que a gente vê hoje em dia, como eu estava dizendo, nos dias atuais. Muitos têm se perdido nesse Senhor, que é o dinheiro, que é as riquezas. E a gente vê o tão difícil que é sobre essa questão do dinheiro. Onde, quando Jesus prega o Sermão do Monte, vem um rico até ele e diz: eu faço tudo isso aí que você disse. Eu sigo tudo. E Jesus olha para ele: que bom, muito bom. Só falta uma coisa. Doe tudo que você tem. E aquilo ali para ele não deu. Era onde estava o seu coração. Muita luta eu passei para conseguir isso. Como assim eu tenho que entregar? O que falta a nós entregar a Deus, meus irmãos? O que não estamos entregando a Ele? O que ainda estamos prendendo em nossas mãos para não entregar aos pés de Deus? Qual é a dificuldade de a gente olhar para nós e ver que tem algo em nosso coração que a gente ainda não entregou a Deus, achando que Ele não pode tomar conta melhor do que nós? O que tem nos prendido, meus irmãos? A gente vê no início da igreja, nada prendia o coração deles. Eles estavam com o coração preso ao Senhor, pois eles entenderam que quem cuida é Deus, que quem dá é Deus. Sempre foi assim. Quem capacita é Deus, não somos nós. Nós, por nossas mãos mesmo, não fazemos nada. Além de não fazermos nada, fazemos ainda besteiras. Mas através dele, das mãos dele, da mão de misericórdia de Deus que cuida de nós, que está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a gente sente o caminho da verdade. E é sobre esse caminho que temos que estar. Então entregue tudo a Ele, meus irmãos. Aquilo que está te prendendo, aquilo que te prende agora, aquilo que você sente que não está conseguindo entregar, faz muito tempo que você segura, entregue a Deus. Ele dará a resposta. Ele cuidará melhor que você, que eu. Ele vai lhe mostrar que é melhor. Ele é um zelador, meus irmãos. Ele é quem zela por nós. Ele nos ama. Não tem como nós cuidarmos melhor de nós
do que Deus. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, como Jesus diz a todos: se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Significa, você morreu para você. Você morreu para você. Como ele diz a Pedro: farei de vocês, quanto a Pedro, André, Tiago e João, farei de vocês pescadores de homens. O que significa essa palavra para eles? Porque quando ali está em Marcos, quando eles estão ali e Jesus fala isso para eles, eles olham para Cristo, vê o milagre, né, que Jesus fez, eles saem dali, farei de vocês pescadores de homens, siga-me. Aí os quatro vai seguindo Jesus. Eles falam: como assim pescador de homens? O que será que significa isso, pescador de homens? E eles vão aonde? Na sinagoga. Ali na sinagoga Jesus prega. Ali eles estão entendendo. Ali é a verdadeira revelação para nós. Que um peixe, quando sai da água, você não precisa dar um barco bonitinho para ele. Ele vai morrer. Ali não é o habitat dele. O que Cristo está dizendo a eles, que vocês têm que morrer. Quando vocês saírem, quando vocês entenderem, vocês vão morrer para esse mundo. Esse mundo não pertence a vocês. E nós que estamos aqui, a gente sabe que esse mundo para nós aqui é passageiro. A gente estamos aqui, como diz o livro de Pelegrino, peregrinando. Não somos desse mundo, não fazemos parte daqui, mas estamos aqui para sermos usados, e usados muitas das vezes, para alcançar as pessoas que ainda não perceberam os seus destinos, que ainda estão vivendo o destino desviado da palavra. Então Deus nos capacita para alcançar essas pessoas, para que elas entendam que esse mundo é passageiro, que tudo aqui passa, meus irmãos, mas Cristo permanece. Cristo permanece. E para finalizar a leitura, a gente vê que eles partiam o pão, eles vendiam as propriedades, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então é sobre isso que a gente tem que entender, que é o Senhor que cuida, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor, é tudo sobre Ele. É o que eu tenho dito sempre: se essa obra é de Deus, Ele vai capacitar, Ele vai acrescentar, pois é para Ele, não é para nós, não é sobre nós, é tudo para Ele. E é sobre isso, meus irmãos, que a gente entenda e que a gente possa entregar aquilo que a gente está segurando, tem segurado, para que a gente viva verdadeiramente o extraordinário, mas o extraordinário de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Nos coloquemos de pé, amém? Glória a Deus. Pai, levantamos novamente, meu Pai, o clamor, meu Pai, da oração, meu Pai. Entregamos tudo aos seus pés, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pela administração. Obrigado pelo compreendimento, meu Pai. Que a gente consiga, meu Pai, alcançar o dom do Espírito, meu Pai. O dom do Espírito Santo, que a gente possa viver em unidade entre os irmãos, em comunhão entre todos os irmãos que estão aqui presentes, meu Pai. Os que também não estão, meu Pai. Mas que a gente possa, meu Pai, viver com eles, estar com eles, meu Pai. Que possamos, meu Pai, aprender mais sobre Ti diariamente, meu Pai. Que o Espírito Santo nos capacite, meu Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, meu Pai, para tudo que estará acontecendo entre nós, entre nossas vidas, meu Pai. Que a gente possa alcançar, meu Pai, o extraordinário, meu Pai de Deus, nas nossas vidas, meu Pai. Que a gente possa, meu Pai, ser usado e ousado, meu Pai, na Sua palavra, meu Pai, para profetizar, meu Pai, a Sua palavra, meu Pai. Com temor a Ti, meu Pai, com tremor a Ti, Senhor, pois não queremos errar, meu Pai, queremos sempre acertar, mas sabendo, Pai, que às vezes somos falhos e falhamos. Que o Espírito Santo nos capacite, meu Pai, quer que a gente possa se arrepender diariamente, meu Pai, nos prostrarmos a Seus pés e poder nos levantar na Sua, meu Pai, na Sua presença, Senhor. Então lhe peço, meu Pai, que abençoe, meu Pai, todos nós que estamos aqui, meu Pai, que nos capacite, que o Espírito Santo nos mostre o caminho, meu Pai, como devemos ir, aonde devemos estar, meu Pai, pois sem Ti